Peraí, deixa eu compartilhar. Tá aparecendo? Tá. Tá sim. Então, boa tarde, né? Boa tarde, bem-vindo a todos que estão aí. Vou iniciar minha apresentação, vou falar um pouquinho de mim e bastante da cirurgia bariátrica, né? E quem estiver assistindo, se quiser me fazer perguntas, me interromper, não tem problema, tá? Não precisa esperar eu acabar de falar, não, para fazer alguma pergunta que surja. Não me importo, tá? Vocês podem me interromper, podem me perguntar à vontade. Vou só tirar o chat para mim ver aqui. Peraí, pronto. Então, sou Melissa, né, psicóloga, vou falar sobre atuação em cirurgia bariátrica. Hoje eu atuo praticamente com cirurgia bariátrica e comportamento alimentar, né, transtornos alimentares na área alimentar, por assim dizer, né, não necessariamente só com cirurgia bariátrica, mas cirurgia bariátrica é uma boa parte dos pacientes que eu atendo. Então, eu trouxe um pouquinho aqui, né, quem sou eu e o que eu faço, e a intenção não é ficar falando meu currículo, não, né? Vou falar assim bem por cima. Me formei em 2007, e aí fiz várias coisas, né? Início de carreira, fiz formação no instituto, né? Fui contar hoje, já tem uns 11 anos, tem bastante tempo. Né? Fiz formação no instituto, depois a minha primeira formação, na verdade, antes até do instituto, foi psicologia hospitalar, depois fiz formação no instituto, e aí fui caminhando para essa área alimentar, que é uma coisa que eu sempre gostei bastante de estudar e de me aprofundar. E aí fiz formação em transtornos alimentares, né? Fui comportamento alimentar, fui caminhando bastante por essa área e pela cirurgia bariátrica também, tá? Então, desde aí de 2007 que eu sou formada, já venho atuando com isso. E por que a bariátrica, né? Eu não fiz bariátrica, tá? Tem bastante gente que me pergunta isso, né? Você fez bariátrica? Não fiz, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi bastante sofrimento ali dos pacientes, porque tem uma questão emocional muito forte na cirurgia, né? Para que ela de fato funcione a longo prazo. E que muitos pacientes não eram orientados, né? Não eram trabalhados, acompanhados, se sentiam frustrados depois, né? Derrotados porque voltavam a engordar. Então, esse sofrimento ali que eu via me fez querer estudar bastante sobre essa área e, enfim, caminhar aí por esse plano aí, né? Então, eu digo hoje que meu maior desejo, minha missão, né, é contribuir para que esse paciente seja orientado, seja auxiliado da melhor forma possível pelo profissional que está ali, psicólogo, né, e que a gente contribui para o sucesso da cirurgia dele. Vou falar um pouquinho de todas as etapas cirúrgicas, do pré-operatório, pós, da avaliação, tá? Vou falar um pouco de tudo. Mas é importante que a gente esteja inserido, né? E o paciente precisa estar ciente disso, eis o X da questão, né? Eles fogem um pouco de psicólogo. Hoje ainda está, depois da pandemia, isso melhorou um pouco, tá? Hoje eles têm mais conhecimento, mais informação, procuram mais atendimento psicológico, entendem a importância disso, né? Acho que na mídia, nas redes sociais, tem aparecido bastante coisa, né, sobre a psicologia na cirurgia, quanto é importante. Saiu, inclusive, essa semana, né, uma pesquisa que foi feita sobre reganho, né, e a maioria ali dos pacientes que tiveram reganho abandonaram o tratamento psicológico, né, então o quanto é importante, está sendo um destaque, né, mais atualmente. Então, por isso que é tão importante eu estar aqui falando para vocês, e o número de cirurgias só cresce, né, então vou falar um pouquinho da cirurgia, enfim, de várias frentes aí, para a gente entender um pouco melhor esse processo, tá? Então, hoje eu atuo, né, com comportamento alimentar, cirurgia bariátrica e transtornos alimentares. E aí, hoje aqui eu vou falar da cirurgia bariátrica. E aí, também não vou ficar falando de leis, mas elas existem, por isso que eu só trouxe aqui para vocês verem,
né? Toda a prática que a gente tem dentro da cirurgia bariátrica, ela tem um amparo legal, tá? Então, existem resoluções do nosso conselho, que são gerais, né? Não é só para bariátrica, então, de prontuário, da documentação, né? A gente precisa fazer os documentos que são exigidos para operar, conforme orienta ali nosso conselho, né? O Código de Ética, mas nós também temos resoluções do Conselho Federal de Medicina, que fala de outros profissionais, né? E a gente precisa conhecer. Tem muita gente que me pergunta: é obrigatório a avaliação, né, com o paciente? Sim, é obrigatório. O paciente só opera depois que ele passa com o psicólogo e outros profissionais, né? Um deles é o psicólogo. E onde está escrito isso? Na resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Apesar de ser uma resolução para o médico, né? Lá está escrito que o psicólogo vai avaliar a questão da saúde mental e, inclusive, o que ele tem que avaliar, né? Então, é importante a gente conhecer. E também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que tem um grupo lá, né, que chama COESAS, tá? Que são profissionais de várias áreas, né? Então, nós temos o núcleo, que é o COESAS, e subnúcleos da psicologia, da nutrição, da enfermagem, que fazem estudos dentro da área de bariátrica, né? E o COESAS, ele publica essas diretrizes, né? O que o psicólogo que vai trabalhar com isso precisa se pautar, o que ele precisa olhar, o que ele precisa avaliar, o que ele precisa monitorar ali dentro do processo. Então, nós temos todas essas orientações, né? Por que eu gosto sempre de trazer, né? Porque eu vejo também bastante profissional perdido, né? E fazendo o que ele acredita que seja importante, né? Claro que a gente falando de abordagem teórica, cada um vai trabalhar dentro da sua abordagem, tá? Mas a gente tem pontos ali que a gente precisa olhar quando a gente fala de cirurgia bariátrica, que é o que orienta ali toda a legislação. Então, aqui eu vou falar um pouquinho disso, tá? Mas também com a minha prática, né? O que eu vejo ali na prática, o que eu acho importante a gente trabalhar, a gente trazer, enfim, para esses pacientes. Alguém falou do slide, eu passei, não passou? Está no primeiro slide ainda? Está no primeiro. Ai, meu Deus. Peraí. Acontece isso com... Eu vou deixar assim, então, pode ser? Dá para enxergar bem? Porque assim eu sei que Dá. passa. Tá no primeiro, mas está no primeiro. Isso, tá bom. Dá para ver. Dá, agora dá. Agora tá no segundo. Quem sou eu? Esse aí eu já falei, eu estava nesse aqui, ó. Tá bom. Eu estava aqui. Então, eu vou falar, né, da minha prática também, claro, mas tudo com uma base legal, tá? Então, quando a gente fala do trabalho dentro da psicologia, dentro da cirurgia bariátrica, quando a gente pergunta, né, para psicólogos, o que vem primeiro à mente é a questão da avaliação, né, que é o que mais a gente escuta. Para operar tem que passar com o psicólogo antes para fazer uma avaliação. Isso é verdade? Sim, é verdade, né? Só que a gente precisa ampliar nossa mente, né, para não fechar somente nisso. Porque a avaliação psicológica ela é uma parte, ela é importante, ela é obrigatória, mas ela não é o processo todo. Então, nós profissionais, nós precisamos também estar com essa mente aberta e entender isso para, inclusive, conversar isso com o nosso paciente, né? Porque tem muitos profissionais que falam do abandono no pós-operatório, mas qual é o trabalho que a gente fez para aquela pessoa entender que é importante ela ficar no pós-operatório e voltar, né, e passar com o psicólogo, né? Então, por isso que é importante a gente também entender, tá? Então, aqui. O processo ele é composto de pré-operatório, que eu vou falar, detalhar, o transoperatório e o pós-operatório. Tá? Então, são essas três esferas que nós temos aí dentro da cirurgia bariátrica. O pré-operatório, ele é dividido em preparação para a cirurgia e avaliação psicológica. Então, quando eu falo só avaliação, eu já estou excluindo a preparação, se eu me foco só em avaliação. Então, essa é uma pergunta que eu recebo até bastante em rede social, quem me procura, né, de profissional.
Ai, que teste eu aplico para fazer avaliação, né? E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falo, tanto faz, né? O mais importante é você saber o que você está avaliando e por que você está avaliando aquilo, né? Qual é a conexão daquilo com a cirurgia bariátrica, tá? Então, não é o mais importante, né? O mais importante é entender tudo, todo o processo e trabalhar nesse processo como um todo. Então, pré-operatório, vou falar de preparação e avaliação, tá? Quando eu falo preparação, o que é preparar a pessoa para a cirurgia, né? A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que a gente chama eletiva. Então, ela nunca é realizada de emergência, ela é sempre planejada e sempre há o desejo ali do paciente em realizá-la, tá? Claro, Peraí, existem pedir você para segurar isso aqui para não amassar. Existem as indicações médicas, claro, né? Vou falar daqui a pouquinho, para quem é indicada a cirurgia, mas ninguém faz a cirurgia de emergência, né? Isso não existe. Ela é uma cirurgia que exige uma preparação. O caso recente, né, assim, de pessoas famosas, que vocês devem ter acompanhado aí pela mídia, foi a Jojo Todinho, que operou recentemente, né? Como ela é uma pessoa conhecida, a gente acaba tendo informações ali disponibilizadas para todo mundo, né? Ela fez uma preparação pré-cirúrgica. Ela operou recentemente, mas ela vem fazendo essa preparação desde o começo do ano, né? Então, foi recomendado, por exemplo, para ela a perda de 20 quilos para ela poder operar, por uma questão cirúrgica, né? O médico que faz essa recomendação. Então, ela precisava perder esses 20 quilos para a anestesia dela ser mais segura e o procedimento ser mais seguro, né? Então, nós, psicólogos, nós vamos receber pacientes para fazer a avaliação e a preparação que estão nesse processo de ter que perder peso antes da cirurgia. E muitos vêm com uma ideia já construída, né, de que a cirurgia vai fazer ele perder todo o peso que ele precisa, ele não vai precisar fazer outras coisas que ele já tentou e não conseguiu, como fazer ali um plano alimentar, uma dieta e fazer atividade física, né? Isso ele já tentou e não deu certo. Então, tem muitos pacientes que chegam com a ideia de que não vai ser assim com a bariátrica. E vai, né? Ele vai ter que seguir um plano alimentar e vai ter que fazer atividade física. Então, quando a gente fala da psicologia e da preparação para a cirurgia, é a gente entender ali alguns pontos que eu vou mostrar aqui para vocês e trabalhar isso com esse paciente antes de ele operar. O ideal seria que a gente tivesse um bom tempo para fazer essa preparação, né? Mas tem pacientes que procuram a gente ali faltando 2 meses para operar, né? A gente faz o melhor possível, né? A gente trabalha nesses 2 meses focado aí para que ele esteja o mais bem preparado possível, tá? Agora, o paciente vai operar semana que vem, aí já não dá, né? Já não dá para você fazer nada, tá? Como que a gente trabalha essa preparação, né? Com psicoeducação, com construção de estratégias práticas para o pós-operatório, né? Então, o paciente te traz ali, a gente vai levantar uma série de questões para discutir com ele, né? Desde trabalho, relações sociais, a relação dele com a alimentação, né? Tem muitos pacientes, falando de psicologia, acho que uma das coisas mais comuns é a pessoa que come por ansiedade, né? E te traz isso. Então, esse é um tema que a gente vai ter que trabalhar antes, né? Porque isso não some operando, magicamente, né? A cirurgia, ela reduz o tamanho do estômago. Ela não é tratamento para transtornos, né? Transtorno de compulsão alimentar, ela não é remédio para ansiedade, né? Pelo contrário, a ansiedade, ela eleva no pré-operatório, né, logo ali antes de operar, e também no pós-operatório. Por quê? Porque a pessoa está com a dieta líquida, então ela fica super ansiosa, ela não pode mastigar, né? Não tem, ela não mastiga, é só líquido. Então, a gente precisa construir com ela estratégias para ela usar ali no momento que ela tiver com essa ansiedade mais elevada e que não seja comida, né? Porque ela está acostumada com comida. Então, estou dando só um exemplo, né? Mas só para vocês entenderem, né? Bom, acredito que vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Mas o que é a psicoeducação? Quando a gente fala em psicoeducação, o que é isso, né? A psicoeducação, ela é uma técnica
que é usada para favorecer a eficácia aí no processo terapêutico, né? Então, a gente leva informação para aquele paciente sobre o processo que a gente está ali vivendo com ele, informação que seja relevante para ele, que impacte no processo dele, tá? Para que ele entenda o que está acontecendo, e isso é positivo, isso contribui para o tratamento. Então, a psicoeducação ela é uma ferramenta terapêutica, né? Ela explica aí o que ele está passando de forma fundamentada, de forma organizada. Eu sempre falo também que o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, ele precisa ter duas coisas fundamentais. Conhecimento, então ele precisa entender o que é esta cirurgia que ele está escolhendo fazer, né? Como eu falei, ela é eletiva, né? O que é este tratamento, tudo que ele vai precisar fazer para o resto da vida. E ele precisa também ter autoconhecimento, né? Então, quem sou eu neste momento meu de vida? Que pontos meus vão me ajudar neste tratamento e que pontos meus aí eu vou precisar trabalhar ao longo do processo para que essa cirurgia de fato funcione. Então, percebe que é um processo, né? Não dá para levantar ali pontos só na avaliação e não fazer nada com isso, né? Então, uma das coisas é a psicoeducação, né? Que a gente vai trabalhar aí, e ela tem se mostrado muito frutífera no contexto da saúde. Quanto mais o indivíduo tem esse conhecimento sobre a sua doença, inclusive, né? E sobre o processo de tratamento, o que é a cirurgia bariátrica? Ela é um tratamento para a obesidade, né? Então, ela é uma opção, não é a única. Existem outras opções para tratamento da obesidade, né? Medicação, a gente tem hoje medicações que estão aí, que é o Ozempic, o Saxenda, vocês também já devem ter ouvido falar, né? De primeira linha, que tem resultados muito positivos, mas tem um alto custo, então também não é indicado para todo paciente, mas existem outros caminhos, tá? Então a gente vai pensar tudo isso com o paciente, né? Isso tudo antes dele operar, tá, gente? Psicoeducação, ela tem que acontecer antes, né? Ele precisa saber antes do processo que ele vai estar ali envolvido, antes de acontecer, né? Já aconteceu de eu atender paciente que operou sem, assim, um processo bem errado, né? Sem ter toda a informação. Então, que chega até mim desesperado, assim, né? Procurando informação, procurando ajuda de um profissional que conheça, que entenda, porque até onde ele está ali não foi passado informações para ele, né? Então, é um sofrimento grande, sabe? Então, ele precisa ter essas informações antes, tá? Na psicoeducação, então, ele conhece, né, as doenças físicas, as possíveis causas, os modos de controle, né, dessa doença, os tratamentos, os efeitos colaterais, né, de medicações ou da cirurgia, né, o que pode acontecer ali. Na cirurgia bariátrica, a gente tem alguns pontos que podem acontecer, né, que chamam dumping, o entalo, que eu vou explicar também daqui a pouquinho. Então, ele precisa ter esse conhecimento, né? Por quê? Porque senão ele opera. E aí ele faz ali algo, né, que ele estava acostumado a fazer antes, e o organismo dele responde de uma outra forma por causa da alteração cirúrgica, ele pode se desesperar, né, porque ele não tem conhecimento sobre aquilo. Então é importante levar informação, e isso não é só a psicologia não, tá? Isso é toda a equipe, né? Mas é importante para nós, psicólogos, né? Claro, o nutricionista vai explicar sobre a dieta, né, as fases ali, a dieta líquida, a dieta pastosa, quem vai explicar é o nutricionista. Mas o que nós, psicólogos, vamos fazer com isso, né? A gente vai entender ali se ele tem essa informação, né? E se ele compreendeu, né? Porque isso vai impactar na adesão ao tratamento dele e pode impactar em vários outros pontos, né? Então, também, nós, como profissionais ali envolvidos, a gente precisa entender. A gente pode levar alguma informação para ele? Claro que pode, né? Então, por exemplo, se ele fala que tipo de cirurgia você vai fazer, né? E aí ele fala, vou fazer um bypass. Você sabe como o bypass funciona? Aí, se ele me fala, né? Não sei, eu explico, só que eu peço para ele pedir para o médico explicar, tá? Mas eu não deixo ele sem informação nenhuma. Então, a gente também faz essa parte,
tá? Isso ajuda aí na adesão ao tratamento, no sucesso, né, da cirurgia. Então, a psicoeducação, ela contribui na redução dos sintomas, favorece a melhoria na qualidade de vida, promove muitos benefícios, né? Não só para o doente, mas também para a família do mesmo, né? E isso serve para qualquer doença, não só para a questão da obesidade, né? Eu estou falando da obesidade ou da bariátrica, né? Mas serve também para outras, tá? Outras doenças. Então, a adesão ao tratamento, ela nem sempre é fácil ou tranquila. Por quê? Porque envolve grandes mudanças, né? A cirurgia bariátrica, ela estimula, assim, grandes mudanças. Mudanças em áreas que a pessoa, às vezes, nem pensou, né? Como, por exemplo, na relação afetiva. Não é incomum a gente ver uma mudança na relação afetiva da pessoa ali, por conta do emagrecimento, né? Depois do emagrecimento. Então, traz mudanças, assim, na rotina, uma série de coisas, né? Então, torná-lo consciente, né, da responsabilidade que ele também tem no controle da própria doença e na manutenção dessa saúde, ele é essencial, tá? Então, a psicoeducação, ela transforma a visão do indivíduo sobre o tratamento e ele passa a ver o que está vivendo como uma oportunidade de melhorar sua qualidade de vida, né? Então, é uma parte, eu estou falando bastante aí da psicoeducação, porque é uma parte essencial, né? A gente tem que fazer isso antes da cirurgia com este paciente, tá? Tem aqueles que estão apressados, aqueles que não querem passar com o psicólogo, que querem fazer uma consulta só. Tem, gente, é nosso papel explicar para eles por que não é indicado, porque eu vou falar agora os temas, né, que normalmente a gente fala. A gente investiga ali se ele tem conhecimento sobre isso, a gente pode falar um pouquinho, e dependendo do tema até indica que um outro profissional explique para ele, tá? Ou nutricionista, ou cirurgião, enfim. Mas, se ele chega já com pressa no pré-operatório, ele acaba não fazendo essa parte, e nós não podemos deixar isso, né? A gente tem que fornecer todas essas informações. A gente está trabalhando com o quê quando a gente faz isso? Com a segurança desse paciente, dele operar com mais conhecimento e autoconhecimento, né, sobre si próprio, e isso vai contribuir com o processo dele, tá? Então, quando a gente fala em psicoeducação, todo esse conceito que eu acabei de falar, o que a gente vai trabalhar ali com o nosso paciente? Os principais, tá? Mas não só, porque o paciente pode trazer outros temas também para a gente trabalhar. Nós vamos falar sobre restrição alimentar. Então, ele tem conhecimento, né, que ele vai precisar fazer um tipo de restrição alimentar para o resto da vida? O que é restrição alimentar? Aí a gente também, como profissional, precisa saber, né? É você consumir menos, restringir a alimentação, tá? Só que dentro disso, dentro desse conceito, a gente pode falar de quantidade e de qualidade alimentar, né? Então, quanto eu estou comendo, e vai ser menos, porque o estômago está menor, não cabe mais, né? Então, vai ser uma quantidade menor. Mas a gente precisa falar também de qualidade, o que eu estou comendo, né? Então, eu já ouvi relatos e casos, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. O paciente está na dieta líquida, tá? Então, existe um protocolo alimentar que é de recuperação cirúrgica, não é de emagrecimento, né? A dieta líquida, por que ela existe no processo? Não só bariátrico, tá? Se a pessoa faz uma cirurgia de um câncer no estômago, por exemplo, ela vai seguir dieta líquida de pós-operatório também, né? Essa dieta é para preservar o estômago, né? Para não ir comida ali onde foi dado ponto, onde foi feito o corte, para isso não infeccionar, né? E não correr risco da pessoa ter uma infecção generalizada, ou não vazar, né? De repente, para uma outra parte do organismo alimento. Então, por isso que se fica de 10, 15, né? Depende do protocolo da equipe, mas geralmente se fica 10, 15, até 20 dias em dieta líquida, e às vezes vai mudando um pouquinho, fica líquida simples, depois líquida um pouquinho mais grossa, né? Cada equipe dá um nome. E depois vai para pastosa, para branda, até entrar sólida. Esse processo todo demora em torno de uns
30, 45 dias, mais ou menos, né? Para a pessoa voltar a comer. Aí ela vai fazer restrição só nessa etapa? Não, ela vai ter que fazer restrição para o resto da vida. Eu ia dar um exemplo, né? Dieta líquida. Eu já ouvi caso da pessoa estar com vontade de comer doce na dieta líquida, que não pode, tá? Não é indicado. E a pessoa comer leite condensado, porque é líquido, né? Na cabeça dela, tá? Então, ela acha que tudo bem, né? E não tá tudo bem, gente. Isso, para o organismo dela, isso é ruim. Então, nós, psicólogos, a gente vai investigar, né? Nós vamos investigar o quanto essa pessoa tem esse conhecimento, ela sabe o quanto ela vai precisar restringir agora, né? De pós-operatório imediato, e depois que tiver tudo liberado também, né? Porque, apesar de comer menos, ela precisa fazer melhores escolhas, né, para o resto da vida. E por que ela precisa fazer? Porque o organismo dela vai estar funcionando de uma forma diferente. Então, ela precisa, por exemplo, sempre priorizar a proteína nas refeições, né? Essa é a orientação do nutricionista. Por quê? Por uma questão das vitaminas, né? Do que está ali no organismo dela. Se a pessoa com a bariátrica, né, não consome uma alimentação ali equilibrada, ela pode rapidamente desenvolver uma anemia, né? Uma queda de vitamina B12 muito severa, e isso tudo provoca outras coisas, né? Nós também, quem não tem a bariátrica, eu digo quem não tem a bariátrica, né? Que eu não tenho. Quem não tem a bariátrica, se também segue uma alimentação muito descontrolada, também vai ter redução de vitamina, tá? Não é só o bariátrico que tem, não. Porém, é diferente o mecanismo de funcionamento. O bariátrico, isso acontece muito mais rápido, né? Então, é uma coisa importante dele saber. Aí entra até no outro tema que está aqui embaixo, suplementação. Ele sabe que provavelmente ele vai precisar suplementar para o resto da vida, porque a quantidade de proteína que ele consome, mesmo atingindo a meta, não vai dar o tanto de vitamina que ele precisa para ficar saudável. Ele tem essa informação, né? Tem pacientes que acham que suplemento é remédio e não é, né? São coisas diferentes. Tem paciente que acredita que, porque eu fiz o sleeve, né? Que é um tipo de cirurgia, eu não vou precisar tomar. Isso não é bem verdade, porque vai depender muito da avaliação clínica, né? Ele sabe que isso vai ter um custo financeiro, né? Por quê? Porque tem coisas que não é disponibilizado no SUS, né? E ele vai precisar tomar, né? Então, ele tem todas essas informações, né? Então, quando a gente fala de restrição alimentar, que tem a ver ali com a suplementação, né? A gente precisa perguntar essas coisas para o nosso paciente para checar se ele tenha todo o conhecimento que seria indicado que ele tenha, né, no pré-operatório, para operar com maior segurança. Por quê? Porque é muito ruim, né? Imagina você se põe no lugar, né, do paciente, você lá operou, aí depois que opera, você fica sabendo que você vai ter que gastar com suplemento, né? Que você não vai poder voltar a comer igual você comia antes de operar, né? Que vai ter que ter mudança, né? Você se sente enganado e aí você não adere ao tratamento, né? Então a gente precisa sim dessas informações. Vômitos e entalamento e a síndrome de dumping são coisas que podem acontecer, não necessariamente vão acontecer com todas as pessoas, tá? Vai depender do quê? Vai depender da forma dela se alimentar, né? Então, ela vai precisar fazer algo que talvez ela não se lembre nunca de ter feito, que é o quê? Sentar à mesa, comer devagar, mastigar várias vezes, né? Então, carne, por exemplo, é mais desfiadinha, moída, né? Ela pode comer um pedaço, mas no começo ela nem consegue, tá? Mais para frente pode, não é que não pode, mas ela tem que mastigar bem, porque se ela engole meio inteiro, provoca um entalamento. O que é o entalamento, né? A passagem do esôfago para o estômago, ela foi diminuída com a cirurgia, ela está menor, então aquele pedaço fica parado aqui. Isso dói infinitamente, é uma dor enorme, né? E aí, geralmente, a pessoa vai para o hospital e não tem o que fazer. Ou faz endoscopia para tirar, se for um caso muito
muito grave, assim, né? Ou tem que esperar o próprio organismo eliminar. E aí ela fica com aquela dor ali. Então é muito ruim, né? Vômito acontece quando a pessoa come além do que cabe no estômago, que também acontece muito, né? A pessoa tem que comer, sei lá, 100 gramas ou 150 gramas. E aí ela põe no prato e ela acha pouco, porque ela estava acostumada com a quantidade que ela comia antes. E às vezes ela come mais, né? Pensando ou que ela vai ficar com fome, ou não consegue perceber a saciedade, que é um tema que nós também, psicólogos, trabalhamos com esse paciente, né? Percepção de fome, de saciedade. E aí ela força, quando ela força, vem vômito, né? O estômago devolve. E o dumping, o que é o dumping? Dumping é algo que pode acontecer, não acontece também só com bariátrico, tá? O dumping pode acontecer com outras pessoas, mas tem a ver com a metabolização dos alimentos, com a glicemia, né? Então, quando o corpo metaboliza muito rápido, a gente tem o que a gente chama, né, de pico de insulina, né? Só que no bariátrico, isso é muito rápido por conta da redução ali do estômago, né? E do trato gastrointestinal, né? Quem tem mais dumping é quem faz o bypass, porque mexe no intestino também, né? E isso vai muito rápido. E aí tem pessoas que passam muito mal, assim, de ficar deitada, de não conseguir fazer nada, de suar frio, de tremer, de quase perder a consciência até, né? Então, dependendo do que a pessoa comeu, porque isso tem relação com o que ela comeu. Quanto mais gordura e mais açúcar tem no alimento, mais chance de ter dumping, né? Todo mundo tem dumping? Não, porque o ser humano é fantástico, né? Cada corpo é diferente, né? Então vai ter aquele que vai ter e vai ter aquele que não. Agora, imagina se eu estou atendendo um paciente que nunca ouviu falar em dumping, ama doce, aí já foi liberado o doce, aí ele come o doce, ele tem o dumping, ele passa mal, aí ele não sabe o que é, aí depois tal, come de novo, passa mal, come de novo, passa mal, e ele fica nesse sofrimento infinito, sabe? Então, por isso que ele precisa da informação, né? Porque tem estratégias nutricionais que aí o nutricionista pode fazer, não é que ele está proibido de comer doce, não, tá? Mas tem a forma certa ali de fazer para evitar o dumping, tá? Então, isso vai ser orientação do nutricionista. Mas os pacientes chegam, às vezes, com queixas assim para a gente, tá? E a gente precisa saber também, até para poder orientar ele, falar, ó, isso que você teve me parece um dumping. Quando que você foi na nutricionista a última vez? Ah, não, faz tempo, eu já sei o que comer. Não, então eu acho que melhor você voltar nela, porque me parece. Já ouviu falar em dumping? Aí ele vai falar, não, nunca ouvi. E aí você explica, né, mais ou menos ali, e indica ele voltar na nutricionista. Então a gente precisa saber também, tá? Efeito platô, tal do efeito platô, né? E aí a gente vê, e aí junta com o emagrecimento, né? Que tem uma expectativa ali do emagrecimento, né? Os pacientes, a gente precisa avaliar isso também no pré-operatório. Qual é a expectativa que aquela pessoa tem com o tratamento, né? Porque às vezes a pessoa te fala assim, eu tenho que perder no total, sei lá, 30 quilos. E eu vi que no primeiro mês, conheço uma pessoa que perdeu 15, então eu acho que uns 4 meses eu perdi tudo que eu preciso, né? Calma, que não é bem por aí, né? Cada corpo é um corpo, cada pessoa é de um jeito, cada tratamento é diferente, cada cirurgia é diferente. Isso vai também depender do peso inicial, né? Da pessoa, da altura, do IMC, de uma série de fatores, né? Então, nós, psicólogos, o que a gente vai trabalhar? Essa expectativa que não é realista. Então, a gente precisa saber o que ele pensa, né, sobre o emagrecimento. E para quem já operou, o que é o tal do efeito platô? É você ficar um período ali sem emagrecer. Mas, gente, é um período mais longo, tá? É um período ali de uns 30, 40 dias, você já pode considerar efeito platô. 2 dias, não, né? Porque tem paciente que fica desesperado, ansioso, sem dormir, porque subiu na balança 2 dias e não mudou a balança, né? Então, isso traz ali uma coisa, uma angústia, um desespero, né? Ai, meu Deus, eu tô no platô. Eu li esses dias uma pessoa falando, ai, gente, o que vocês fizeram quando o platô atingiu? Aqui chegou, ela falava, faz 3 dias, faz 2 meses que eu operei, faz 3 dias que eu não emagreço nada. Né? É assim
mesmo, gente, isso não é platô, né? O nosso corpo, ele não é máquina, ele é um organismo que está se adaptando, né, a todas essas mudanças que foram feitas, né, físicas e também de comportamento, psíquicas, enfim. Você está reconstruindo sua relação com o seu corpo e com a comida a partir dessa cirurgia, né? Precisa ter essa reconstrução. E vai ter dias que não vai ter emagrecimento, e isso não é efeito platô, né? Então, a pessoa ela precisa ter essa informação porque ela fica ansiosa, desesperada lá, achando que a cirurgia dela deu errado, porque 3 dias ela não emagrece. Não, né? Não é por aí, né? Então, e às vezes falta informação, por isso que a psicoeducação é tão importante, por isso que tem que ter o acompanhamento do pós, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é ideal a gente já falar um pouco sobre isso desde antes da pessoa operar, tá? Imagem corporal também, por quê? Porque a pessoa ela tem um ideal na mente dela de como o corpo dela vai ficar depois que ela operar. E ela vai emagrecer e ela pode ficar feliz com o resultado, mas não necessariamente ela vai ter o corpo que ela pensou antes, né? Por quê? Porque é um corpo vivido. Então a gente trabalha bastante corpo também, né, com o paciente bariátrica. E aí, gente, também depende da etapa de cirúrgica que ele tá, né? Vai ter uma etapa logo no pré que ele não enxerga o emagrecimento, então ele vê que ele emagreceu na balança, nas roupas, mas ele se olha e ele não se vê mais magro, né? Isso causa um conflito ali interno. Normalmente isso vai passando, né, ao longo do tempo, no primeiro ano, isso vai se encaixando de alguma forma, né? E ele a gente trabalha também com ele essa expectativa que ele tinha desse corpo, né? O corpo imaginado e o corpo real, né? E o corpo vivido também, né? Que experiências vividas depois de emagrecimento, né? Esse corpo, novo corpo, está trazendo para a pessoa, porque às vezes a pessoa só enxerga o número da balança, mais nada. Ela se apega tanto ao número, né? Que ela não consegue enxergar o que esse corpo mais emagrecido está trazendo de vivência de coisa boa ali para ela, né? Então, tem aqueles pacientes que enxergam e que vivem e que, né, mas tem aqueles também que não enxergam, tá? Então, a gente já vai falar um pouco disso no pré-operatório. E depois a gente trabalha no pós, tá? Mas a gente já traz esses conceitos para essa pessoa antes dela operar. Voltando às atividades normais, também, né? A pessoa ela vai operar, vai ficar alguns dias em casa. Onde ela trabalha? Como que é a rotina dela? Tem aonde ela comer? Ela leva comida? Ela não leva? Como que ela faz? Né? É uma coisa mais prática, mas que às vezes a pessoa não para pensar, né? Eu participo de grupos de internet, né? Que tem pacientes bariátricos, né? E é comum esse tipo de pergunta lá. Ah, gente, eu vou voltar a trabalhar amanhã, fiquei 10 dias em casa, 15 dias em casa, só que lá no meu trabalho eu não posso parar para comer. Como que vocês fizeram? Gente, isso tem que ser pensado antes de operar. Não pode ser pensado depois, né? Por quê? Porque o tratamento precisa ser seguido à risca no pós-operatório, né? Então, a pessoa está na dieta líquida. Se ela não tomar os líquidos certinho, ela fica desidratada. E a desidratação traz um monte de coisa, inclusive confusão mental pode trazer, né? Da pessoa ter umas percas ali, Ai, o que que tá acontecendo com ela que ela tem uns brancos, né? Às vezes é desidratação, se ela tá no começo do tratamento, né? Nem tudo é psíquico também, às vezes é físico, né? Por isso que a gente precisa ter essa informação. Tá bebendo água? Ai, não tô conseguindo beber água. Tinha que beber 2 litros, tô bebendo só um copo. Já falou isso para o seu nutricionista, para o seu cirurgião? Né? E aí, porque isso pode ser desidratação, né? Então, a gente, como psicólogo, pode ajudar esse paciente no pré-operatório, perguntando, né? Quando você voltar para o seu trabalho, onde você trabalha? Ah, eu pego condução, eu vou de tal forma, como que é lá? Né? Ah, eu almoço fora todo dia. Como que você vai fazer logo que você voltar da cirurgia? Porque não é indicado que almoce fora, tá, gente? Ele precisa levar ali as sopinhas, as coisinhas que ele tá comendo. Tem aonde comer lá? Não tem? Alguém sabe que você vai operar lá no seu trabalho? Não sabe? A gente vai ajudar ele com estratégias mesmo, sabe? Bem práticas, né? Que ele consiga ali seguir o tratamento.
tá? Tem gente que já vem com tudo isso pronto, tá? Já pensei, fulano vai me ajudar. Não, lá todo mundo tá sabendo. Beleza, a gente só checa com a pessoa e ótimo, maravilha. Mas tem aquela que nem pensou nisso, né? Então é um dos temas que a gente também aborda. As relações conjugais, né? Então, é casado, não é? O marido tá apoiando, não tá, né? Isso faz diferença também para a pessoa, né? Porque às vezes ela não tem apoio em casa, né? E aí isso é bem complicado, tá? O reganho de peso, a gente fala um pouquinho também no pré, né? Se a gente pergunta, né? Se ele conhece alguém que já fez cirurgia, às vezes ela traz que sim, que tiveram sucesso, né? Às vezes ela traz que a pessoa ganhou o peso tudo de novo, né? E aí a gente fala se conversa ali, né, com essa pessoa, se ela sabe qual é a maior causa de reganho da maioria dos pacientes, né? E a maioria das pessoas não sabe, né? E a maior causa é o abandono do tratamento, né? A pessoa, depois de um tempo, ela parar de ir aos profissionais, de fazer os exames de rotina, de acompanhar. Às vezes ela tem uma compulsão alimentar, uma ansiedade muito grande, ela não faz nenhum tratamento, né? Não vai no psiquiatra, não vai no psicólogo, não vai em nada, né? E a bariátrica, ela não é tratamento para isso, como eu falei, né? Ela vai trazer ali qualidade de vida, um emagrecimento, uma série de coisas, melhora na saúde, mas se a pessoa tem compulsão alimentar, por exemplo, ela precisa tratar a compulsão alimentar. Você não pode voltar, né? E para muitas pessoas volta, foi o que aconteceu nessa pesquisa aí que foi liberada essa semana, né? É uma pesquisa da USP, a psicóloga acompanhou 121 pacientes e 92% deles tiveram reganho, né? Mas eles tinham um diagnóstico de compulsão alimentar, depressão e ansiedade, e a maioria deles não fez tratamento para isso, né? Fez só a cirurgia e o tratamento cirúrgico, né? Atividade física, né? Então a pessoa fala, eu odeio atividade física, né? Quando a gente emagrece, não só na bariátrica, né? Mas a bariátrica isso é muito evidente, você também perde massa muscular, você não perde só gordura, né? E a massa muscular, ela é importante para a nossa saúde, para o nosso envelhecimento, força, para uma série de coisas, né? Então, a atividade física, ela é um dos pilares aí da cirurgia bariátrica, né? É meio que quase que obrigatória aí. Mas tem pessoas que não fazem, tá, gente? Mas seria obrigatória, né? Como que é a relação dela com a atividade física dessa pessoa, né? Então, a gente vai tentar trabalhar um pouco isso também no pré-operatório. Gravidez, né? Indicado que a mulher não engravide de 1 ano e meio a 2 da cirurgia, né? Por uma série de fatores também, por conta da perda de peso, mas pela saúde do bebê também, né? Porque a mãe ela já está com as vitaminas bem, né, por conta da cirurgia, e aí se tem um bebê, o nosso corpo feminino manda todas as nossas vitaminas para o bebê, né? E aí, se a mãe já está nesse processo, fica meio complicado. Então, tem mulheres que acabam engravidando, né? Logo na sequência, e aí tem que fazer um acompanhamento bem próximo para não ter problema para o bebê, né? Porque pode ter problema, inclusive, com o feto em si mesmo, de formação, então é bem, bem complexo, tá? E aí a pessoa sabe disso, né? Aquela mulher que ele está passando ali com a gente, porque às vezes eu já atendi paciente, por exemplo, que queria fazer a bariátrica para depois de uns 6 meses, mais ou menos, fazer o processo de fertilização, né? E ela não ia poder fazer. O ideal é esperar 1 ano e meio, 2. Tudo bem para essa pessoa, né? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Então a gente trabalha um pouquinho isso. E a cirurgia plástica não é todo paciente que faz, né? Vai depender muito ali de como o médico que vai avaliar isso, tá? Mas a gente também dá uma investigada na expectativa que ele tem disso, enfim. A cirurgia plástica ela é funcional, né? Ela é reparadora, que a gente chama. Então, ela melhora a funcionalidade, melhora a qualidade de vida, quando a pessoa faz atividade física, a mobilidade, né? Mas é uma cicatriz bem grande que fica, né? Então, se o paciente ainda está passando com a gente, né? A gente faz o acompanhamento, mas é importante falar sobre esse tema, né? Até aqui tudo bem, gente? Estou falando. Tinha falado, vocês podem perguntar. Se não tem dúvida, não tem problema, tá? Só para saber se tá tudo bem aí.
Então, gente, ó, tudo isso que eu falei são temas para a gente investigar e fazem parte da preparação para a cirurgia, tá? Pensa o seguinte, falando sobre tudo isso com o paciente, você está levando informação, ampliando o conhecimento dele, né? O autoconhecimento também, porque a gente, como psicólogo, a gente sempre vai ver como que é aquilo para ele, né? E trabalhar estratégias ali. E a gente está contribuindo também com a adesão ao tratamento, com o sucesso da cirurgia e fazendo algumas orientações até para ele perguntar algumas coisas para os outros profissionais, tá? Nem tudo a gente precisa explicar e responder, né? Mas a gente precisa saber, né? Até para indicar qual profissional ele vai procurar. E aí tem a avaliação psicológica, né? Que é o que é mais conhecido que eu falei, né? Quando fala em bariátrica, os psicólogos já pensam logo na avaliação, né? É uma parte importante, com certeza. Mas eu não considero a mais importante, eu considero ela uma parte, né? Mas não o mais importante, né? Para o paciente pode até ser, mas para nós psicólogos não pode ser, né? A gente tem que entender que o que é uma avaliação, né? A avaliação psicológica, a gente levanta, a gente coleta dados da pessoa para chegar numa conclusão. Então, a avaliação psicológica, ela é bem objetiva, né? A gente vai coletando ali dados da história de vida daquela pessoa, saúde mental, características pessoais delas, né? Rotina, hábitos, as expectativas, as preocupações, os comportamentos atuais, o estilo de vida, né? Além de visualizar os recursos psicológicos. Então, a gente vai entender como que o comportamento alimentar dela e a obesidade foi construído, né? Vai rastrear transtornos ou questões psicológicas que possam interferir de uma forma negativa ou serem um reforçador positivo no contexto cirúrgico, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa, a gente vai questionar sobre o histórico de saúde mental, né? Ela já teve algum diagnóstico relacionado à saúde mental, faz algum tratamento atualmente, toma alguma medicação? Aí vamos supor que ela te fale que ela tem um diagnóstico de transtorno bipolar e ela usa medicação. Então, isso é um ponto fundamental na nossa avaliação, né? Ah, ela não pode operar por isso? Não, ela pode, tá, gente? Se ela está em tratamento e está estável, ela pode. Mas a gente precisa saber essa informação para escrever os riscos, né? E isso tem que estar no nosso laudo, que é o documento que a gente faz para o médico. O laudo é sempre para o médico, né? Então, lá a gente vai informar que ela tem histórico, né, e que relata que está em tratamento, e a gente tem que avaliar, né, ali nos nossos contatos, né, os recursos psicológicos, as expectativas dela, o estilo de vida, tudo isso. Se a pessoa faz esse acompanhamento, né, ela tem que levar ao lado do psiquiatra também, tá? Então, não é só o nosso. Mas a gente precisa ter essa informação. Então, quando a gente fala de avaliação, é muito isso. Eu vou coletar informações para juntar todas essas informações, fazer um raciocínio e emitir esse documento. É uma coisa mais objetiva, né? Quando a gente junta a avaliação e a preparação, aí a gente está juntando as duas coisas, né? Eu estou coletando informações, mas também estou dando informações e estou trabalhando isso com o nosso paciente, né? Por isso que não dá para fazer uma sessão, né? Que é uma coisa também que eu falo bastante e que tem psicólogos que fazem. Mas se em uma sessão você não consegue avaliar o tanto de coisa que a gente precisa. Claro, é um processo com começo, meio e fim, né? Nenhuma avaliação é perder de vista, tá? A avaliação ela tem que ter começo, meio e fim. Mas não dá para ser uma sessão só também, tá? Vou falar disso daqui a pouquinho. Então, qual é a finalidade do processo de avaliação bariátrica? Buscar informações que possam interferir nas decisões com relação ao processo de doença ou tratamento de saúde. Por que o laudo é para o cirurgião? Porque o cirurgião vai ler lá o laudo do nutricionista, do psicólogo, do cardiologista, do endócrino, de todos que ele pediu, e ele vai concluir se ele vai operar aquela pessoa ou não, né? Quem decide se vai fazer a cirurgia ou não é o médico, né? Como eu falei, é uma cirurgia eletiva, né? Então, ele vai avaliar todos os parâmetros clínicos e vai pesar qual é o maior risco, ele operar ou ele não operar, né? E aí ele toma essa decisão junto com o paciente, né? De fazer ou não a cirurgia, tá? Então, o nosso laudo, ele é uma pecinha aí desse quebra-cabeça para uma decisão cirúrgica. Se o paciente tem transtorno bipolar, por exemplo, o médico precisa saber essa informação. Por quê? A maioria das medicações para transtorno bipolar,
elas são orais. E aí vai precisar suspender essa medicação. Então, não é incomum o paciente ter alteração de humor grave no pós-operatório por conta da medicação que foi mexida, né? Então, vai ter o laudo do psiquiatra? Vai, mas a gente, quanto profissional de saúde mental, também precisa colocar essa informação lá com relação ao diagnóstico, tá? Não a medicação. A medicação o psiquiatra coloca, mas é importante vocês também saberem, né? Já vi caso, por exemplo, de no pós-operatório, o paciente ainda no hospital suspendeu o lítio, né, que tomava para transtorno bipolar, e o paciente querer pular da janela, por exemplo, porque estava em surto ali por conta da medicação, né? Então, aí foi dada outra medicação venosa para conter, enfim, até poder voltar ao lítio. Então, o cirurgião precisa saber, né? Porque senão ele não vai saber nem por que ele tá, que está acontecendo aquilo, até para fazer um plano de segurança, tá? E aí eu já falei um monte de coisa para vocês. Queria reforçar, né? O psicólogo, ele precisa conhecer o contexto avaliado. Isso quem está falando não sou eu não, tá? É lá na legislação tem, na resolução do nosso conselho. É indicado que o psicólogo só avalie aquilo que ele conhece. Então, se eu estou avaliando bariátrica, eu tenho que entender sobre bariátrica. Eu não vou ser cirurgião, eu não vou ser nutricionista, não é nada disso. Mas eu preciso saber qual é o protocolo que aquela pessoa vai passar, quais são os tipos de cirurgia, né? Eu sempre falo também, o paciente chega lá para você e fala, ai, o médico não sabe ainda se faz sleeve ou faz bypass, e eu também não sei, né? Aí ele está trazendo um tema ali para trabalhar com você, para pensar junto com você, vantagens, desvantagens, enfim, você pode trabalhar com ele ali, mas você não sabe o que é sleeve e o que é bypass, como é que faz? Né? Então, se você escolhe fazer esse tipo de avaliação, você precisa estudar sobre, tá? Entender. Assim como outros contextos também. Se eu vou avaliar um paciente autista, por exemplo, eu preciso entender sobre isso para poder avaliar, tá? Então, quando a gente trabalha com avaliação psicológica, tem que ter muito esse pensamento, tá? Então, ó, bariátrica, o que eu tenho que estudar, né? Eu tenho que estudar sobre obesidade. Quais são as incidências, as causas, a prevenção, as comorbidades mais comuns, a questão da imagem corporal, as principais dores desse paciente, né? A gente vive numa sociedade que valoriza muito o emagrecimento, né? A pessoa magra. Então, quanto esse obeso sofre, aspectos sociais, né? Então, o obeso, por exemplo, gente, antes de operar, né? Quem ainda não fez a bariátrica, muitos deles têm uma vida social muito limitada. Por quê? Eles dizem o seguinte, né? Me convidam para ir num restaurante. Eu vou ter que pensar se lá tem cadeira que vai aguentar meu peso. E aí, melhor nem ir. Por quê? Porque se não tiver, vou passar vergonha. E aí não vai. Me chamaram para viajar, mas eu incomodo o assento do lado do avião porque o meu espaço é maior, né? E a pessoa fica incomodada, eu me sinto mal. Então, eu acho melhor eu não ir. Então, eu não vou viajar, né? Para quem nunca foi obeso, às vezes nunca parou para pensar nessas coisas ou não trabalha com isso, né? E são coisas reais que eles vivem ali no dia a dia. Então, a gente precisa entender isso. E aí, eu sempre trago essa imagem aqui. Vocês não vão enxergar o que está escrito nos quadradinhos mesmo, tá? Mas é só para vocês ficarem com essa imagem aí na cabeça. O que é isso aqui? Isso aqui é o mapa da obesidade, isso aqui é mundial, né? Veio de diversos estudos, tá até em inglês as caixinhas, mas só para vocês entenderem. Aqui no meio, bem no meiozinho aqui, é a obesidade, tá? E tudo que está em volta são os fatores que contribuem para que aquela pessoa seja obesa. Então, tem desde questões sociais, né? A falta de tempo que as pessoas têm, acesso à comida, né? A comida mais barata hoje no supermercado é a menos saudável, né? Então, você vai lá, você compra um monte de miojo com R$10, um exemplo, né? E R$10 você não compra 1 quilo de carne, né? Então, assim, tudo isso influencia, né? Questões culturais, né? Questões de saúde. Então, cada quadradinho desse, ó, interage com o outro, né? Influencia que a pessoa se torne obesa, inclusive questões genéticas também, né? Familiares, tá? Questões
individuais ali daquela família também podem contribuir aí, tá? E aí é importante nós, como profissionais de saúde, termos isso na nossa cabeça para a gente não cair no erro de ser um profissional gordofóbico, né? Que é um termo que se usa bastante hoje, né? Porque também essas pessoas que chegam para a gente já chegam com preconceito, muitas, tá? Não todas, claro, de profissional de saúde que não foi acolhedor, que não entendeu a dor, né? Então a gente precisa entender e se colocar no lugar dele. Ele é culpabilizado pela obesidade, né? Então não é incomum também o paciente trazer falas de, né? Ah, minha família não quer que eu opere. Eles acham que se eu fizer dieta e exercício eu consigo. Mas a pessoa já fez isso 500 vezes, gente. E ela não consegue, né? E não é só porque ela não quer, não é só força de vontade, não é isso, né? Olha o tanto de coisa que influencia aqui para que ela esteja acima do peso, coisas que não dependem nem dela, né? Então, é complicado, sabe? A gente, enquanto profissional, precisa entender isso. Por isso que eu, né, tô falando dos pontos para a gente estudar, porque é profundo, não é simplório, tá? Ai. Falando um pouquinho da cirurgia, explicando para que vocês entendam, né? O que é a gastrectomia vertical? Vou até pegar aqui o sleeve, né? Eu uso muito esses bonequinhos, acho que se vocês me verem na internet, vocês vão ver foto minha com os bonequinhos. Isso aqui é uma cirurgia sleeve, tá? O que é isso daqui? É um estômago, ele tá inteiro aqui, né? O sleeve, ele é retirado de 70% a 90% do estômago, então retira toda essa parte clara, e aí fica só essa parte rosinha escura, tá? E aí chama sleeve porque parece uma manga de camisa, assim, né? Uma coisa mais fina, fica um tubo, né? Então chama sleeve, tá? Essa cirurgia aqui é uma cirurgia que chama restritiva. Ela vai apenas restringir a quantidade que o paciente consome de alimentos, né? E aí tem a outra. Essas são as duas mais feitas no Brasil hoje, né? A outra seria essa aqui, que é o bypass, né? O bypass, o estômago era tudo isso aqui, né? Aí ele reduz para isso aqui, que é cerca de 90%, então só fica essa partezinha. E é feito um desvio intestinal. Então, ele corta o intestino lá embaixo e junta aqui em cima, o intestino fica menor, tá? Então, essa cirurgia aqui, ela é restritiva, porque reduz a quantidade, mas ela também é o que a gente chama desabsortiva. Ela mexe com a absorção dos nutrientes que são feitos no intestino. Essa daqui, ela não mexe com a absorção do intestino, tá? Porque ela só é restritiva só, né? Então, essa cirurgia aqui, as pessoas precisam tomar suplemento também, provavelmente, né? Mas é bem menos do que essa, né? Então, tem algumas diferenças entre elas. Essa daqui perde mais peso, tá? O peso perde mais rápido, na verdade. Mas não é indicada para todo mundo. O médico vai avaliar o quê? Idade, as comorbidades, a quantidade de peso que a pessoa precisa perder, né? Uma série de fatores para indicar uma ou outra, tá? E aí tem pacientes que colocam na cabeça que querem essa porque perde mais peso, mas não é só isso, a gente não tem que fixar só no número. Então, essa é uma coisa que a gente também tem que trabalhar com o nosso paciente, né? Para ele, né? Por que ele quer tanto essa, né? E tem pessoas que se fixam muito nisso do número da balança, né? E aí, dentro disso, tem as técnicas, né? Gastrectomia longitudinal, Splone de Roux, mas a gente resume a isso, é sleeve ou bypass, né? No Brasil, a gente faz mais essas duas, tá? Quem pode fazer bariátrica? Pacientes com IMC acima de 40 ou IMC maior que 35 e portadores de comorbidades. Tem que ter no mínimo duas, a lista de comorbidades é enorme, e entre elas está depressão, tá? É uma comorbidade, se a pessoa tem depressão. Tem gente que fala assim, quem tem depressão não pode fazer a bariátrica. Não é verdade, né? Tanto que está na lista de comorbidades, tá? Diabetes, hipertensão, gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática, são as mais comuns, né? O IMC é calculado peso e altura, né? Uma continha. Hoje você põe lá no Google, aparece as páginas, você faz bem rapidinho, tá? Paciente com IMC, sei lá, 32, pode operar?
só se ele tiver uma diabetes tipo 1 grave, tá? Que aí pode fazer a cirurgia para controle metabólico. Mas isso é muito bem avaliado, não é coberto por convênio, né? Então, é uma cirurgia assim, mais difícil de acontecer, tá? De forma geral, é IMC acima de 40, e aí qualquer pessoa pode fazer, né? Que tem o IMC acima de 40, ou IMC entre 35 e 40 com doenças, tá? Quando a gente vai avaliar, quando o paciente chega para a gente antes da cirurgia, a gente vai perguntar, né? Peso, altura dele para checar isso daqui e as comorbidades, tá? Então, mesmo o médico tendo encaminhado, a gente checa, né? Ah, por que a gente não checa pesando o paciente? A gente acredita no que ele está falando, tá? Mas a gente confirma, até para pôr no nosso laudo, que o paciente tem os critérios indicativos cirúrgicos, tá? Peraí. Pacientes maiores de 18 anos, né? Então, no Brasil, pode operar entre 16 e 18, não é proibido, mas tem um caminho um pouco diferente, né? Tem que ter... O paciente já tem que ter crescido tudo que precisa, né? É feito o exame, né? Para ver se ele já atingiu o crescimento. Tem que ter uma indicação de 2 cirurgiões, né? É pesado também uma série de coisas. A família também acompanha o processo, tem que ter autorização da família, né? Aqui a gente tem o filho do Faustão que operou, ele tinha menos de 18 anos, né? Então, pode acontecer, tá? Mas não é muito comum. A maioria dos pacientes hoje que operam bariátrica tem entre 30 e 45 anos, né? Essa é a média e a maioria são mulheres, né? Hoje, dados estatísticos, tá? A obesidade tem que estar estabelecida com os critérios que eu falei agora, né? IMC e as comorbidades, e a pessoa tem que ter tentado emagrecer de outras formas, pelo menos por 2 anos. Então, ela já tem que ter feito dieta, atividade física, tentado medicação por pelo menos 2 anos, tá? Então, no último ano eu engordei bastante, um exemplo, tá, gente? E eu não... até tentei fazer uma dieta, mas não deu certo, vou operar. Não é assim que funciona, né? O médico ele vai avaliar todas essas questões, e aí, dependendo de por onde você está fazendo, né? Se é pelo convênio, isso é bem rígido, no SUS, isso é bem rígido, tá? No particular, ainda é um menos rígido, mas ele deveria seguir também as mesmas orientações, tá? Então, não é qualquer paciente que opera, não deveria, tá? De repente, ela fala assim, mas eu conheço um que operou. Pode acontecer, mas não deveria, tá? Quais são o que a gente chama das precauções para indicação da cirurgia ou contraindicativos que envolvem a psicologia, tá? Porque existem outros que aí são parte clínica. Que envolvem a psicologia. A pessoa não pode usar drogas ou ser alcoólatra, ativo sem tratamento. Então, a gente vai perguntar para a pessoa como que é a relação dela com álcool, se ela usa drogas, tá? A gente precisa investigar isso na nossa avaliação. Aí tem gente que me fala, mas se ele mentir? Bola de cristal a gente ainda não tem, né? A gente vai perguntar e vai acreditar no que ele está falando, tá? A maioria dos pacientes não mente não, gente. Ele fala, né, e traz a verdade, tá? Então, a gente fica com essa ideia também, a pessoa vai mentir. E alcoolismo, gente, não é beber uma taça de vinho no fim de semana, né? Existem critérios de quantidade de dose e existem escalas que a gente pode aplicar. Eu vou sugerir algumas aqui daqui a pouquinho, tá? Então, a gente pode aplicar escalas também. Porque senão a pessoa toma uma taça de vinho de final de semana, é alcoólatra. Não é, tá? Cuidado. Ausência de transtorno de humor grave, como transtorno bipolar, quadros psicóticos, ou em atividade, ou quadros demenciais. O que quer dizer esse em atividade? A pessoa está sem tratamento, né? Então, se eu sou bipolar sem tratamento, eu posso operar? Não. Você vai ter que primeiro fazer o tratamento, estabilizar, e aí depois você opera, tá? Quadros psicóticos, né, e quadros demenciais. Por quê? Porque isso atrapalha a conexão da pessoa com a realidade. Então, todos eles, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem já uma demência diagnosticada, ela pode esquecer que ela fez a cirurgia. Aí ela vai lá e come.
né? Então, isso é muito bem pensado, né? De forma geral, não é indicado que essa pessoa faça cirurgia porque é mais arriscado, tá? E outro item é que tanto o paciente quanto a família tem que compreender os riscos da cirurgia e as mudanças de hábitos que essa cirurgia, né, de grande porte vão trazer para a vida dela, e que ela vai ter que fazer um acompanhamento pós-operatório com a equipe multidisciplinar a longo prazo, né? Então, a pessoa tem que ter compreensão disso. Então, a psicoeducação que a gente faz lá, a preparação, né, ela visa atender isso daqui. Isso aqui está na legislação, tá? Ah, e a pessoa é muito ansiosa, ela pode não operar? Ansiedade não é contraindicação, tá? Tanto que a maioria dos pacientes é ansioso e usa comida para aliviar essa ansiedade. O que a gente vai ter que trabalhar é psicoterapia para ajudar ele nesse processo a mudar isso daí, né? Então, a gente vai avaliar que a pessoa tem uma ansiedade elevada e vai indicar que ele faça psicoterapia, tá? Então, não é contraindicativo da cirurgia, não. Tá? Eu já vi paciente que falou isso, né? Ai, meu psicólogo acha que eu sou muito ansioso, ou outra, né? Ai, meu psicólogo acha que é muito invasivo esse procedimento, que eu tenho que tentar de outra forma. A gente não está lá para achar nada, não, gente. A gente está lá para avaliar e a decisão é da pessoa. A gente está lá para ajudar ela a pensar. Se ela tem dúvida, vamos ajudar ela a pensar. Mas nunca falar, eu acho essa cirurgia muito invasiva, acho que você devia tentar de outro jeito. A gente está caindo naquilo que eu falei, de profissional gordofóbico, de profissional. Não, né? A gente vai avaliar os itens necessários lá e dar os encaminhamentos, né? O laudo, os encaminhamentos, fazer nosso trabalho, tá? E eu escuto essas coisas, viu, gente? Então, aí eu dou de exemplo, né? Lá no consenso, esse consenso que é da sociedade, eu sou membro da sociedade, eu participei da escrita, tá? Eu trouxe aqui os pontos resumidos e o meu protocolo, ele está construído em cima disso. Então, são 5 etapas. A primeira eu chamo de história, tá? Que é o quê? É você entender como aquela pessoa chegou neste peso, como que é o estilo de vida dela, as relações sociais, o que ela tem de expectativa, né? Da cirurgia, expectativa realista ou não, né? O motivador, por que ela está fazendo a cirurgia, né? Ah, para brincar com os meus filhos, para ter mais saúde, para ver o meu neto crescer, ela precisa lembrar disso sempre para dar forças para ela, por isso que a gente levanta isso, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Já ouvi história de paciente falar, estou fazendo porque o médico mandou. Não pode, né? Vamos lá, peraí, vamos conversar com calma, né? Porque tem que ser por ele, não porque o médico mandou. Outra etapa é personalidade. Então, características de personalidade. Como que é esta pessoa em termos de personalidade, né? É uma pessoa que tolera bem frustração? É uma pessoa mais organizada? É uma pessoa que costuma terminar aquilo que ela começa? Tá? Isso aqui não vai ser um fator determinante, mas são indícios, né? Então, vamos supor que... E como que a gente avalia isso, né? Ou por testes, que eu vou sugerir alguns, mas ou ali com a pessoa contando a história da você, né? Porque aí você vai ver, né? Que ela começa várias coisas, não termina, né? Que ela se irrita muito quando uma coisa dá errada, porque no pós-operatório imediato, bariátrico, ele é feito de frustração. Você vai ter vontade de comer e não vai poder, né? E aí, como que você lida com isso, tá? E aí, essas características a gente vai colocar no laudo, né? Essa aqui vamos supor, a pessoa é organizada, uma pessoa super organizada. Já chegou lá para você falando, né? Já tenho quem vai fazer minha dieta, já comprei, já vou congelar tudo, vou não sei o quê, minha mãe vem não sei da onde, vai ficar em casa uns dias, tudo organizado. Você fala, nossa, essa pessoa é organizada, né? Isso é positivo para o processo pós-operatório, não quer dizer que ela não vai sofrer com alguma outra coisa, tá? Mas com relação, é um traço de personalidade positivo e que vai ajudar ela, porque precisa de organização. No pós-operatório, a pessoa não pode falar, gente, o que eu vou comer agora? Não tem nada para eu comer. E agora, né?
Vou no iFood? Não, não pode, né? Ela tem que ter as coisas, né? Então, ela precisa ter isso organizado, tá? Então, são características reforçadoras positivas ou coisas que podem dificultar, né? Como, por exemplo, tolerância à frustração, né? A pessoa não tolera a frustração, não tolera o não, enfim, isso pode ser, tá? A gente não afirma, a gente sugere, porque o ser humano tem uma coisa linda chamada resiliência, né? Ele pode, ali, em momentos de muita dificuldade, agir de uma forma diferente, né? Então, a gente sugere, mas não afirma, né? A família, o suporte social é essencial, né? Existem famílias, gente, que faz churrasco na casa na semana que a pessoa operou. A pessoa chegou em casa essa semana e a família tá lá fazendo um churrascão, com o cheiro indo na... Gente, por favor, né? Olha, me dá uma coisa quando eu escuto essas histórias, porque assim, a pessoa está sofrendo, gente, ela não pode comer, é só o caldinho ali. Então, a gente tem que ter uma família, um suporte que vai contribuir nessa hora e não vai fazer essas coisas, né? E aí a gente avalia isso também com o paciente, tá? E é sugerido que a gente chame um familiar indicado por esse paciente para conversar, também a pessoa mesmo, tá? Para entender se é daquele jeito mesmo. Por quê? Porque às vezes o paciente fala, não, minha família está super apoiando, minha mãe e tal. E aí ele nem contou para ninguém que vai operar, né? E não dá para passar por um processo desse sozinho, totalmente sozinho, né? Ter apoio é muito importante, ter este suporte inicial é muito importante. É claro que o objetivo até do tratamento é desenvolver autonomia, né? Que essa pessoa seja responsável ali por si, pela sua alimentação depois, né? Mas logo no pós-operatório, ela não pode fazer esforço físico, né? Tem algumas restrições ali iniciais. Ela às vezes sente muita dor, porque a cirurgia, ela, a maioria delas, né, é feito por videolaparoscopia. O cirurgião, ele injeta um gás dentro da pessoa para ele enxergar o que ele está fazendo direito ali, né? A pessoa depois tem que expelir esse gás, então ela fica com muitos gases, isso dói, né? Então ela sente muita dor no pós-operatório, né? Ela toma remédio, faz lá o que o médico orienta, né? Isso 2, 3 dias é eliminado. Mas imagina uma pessoa sozinha passando por tudo isso. É complicado, né? Então a gente avalia a família também, faz algumas orientações às vezes, sabe? Algumas intervenções também mais ali a nível familiar. Hipótese, eu chamo hipóteses, tá, gente? É o nome que eu dei, mas é o quê, né? A gente pegar as questões de saúde mental mesmo. Ansiedade, né? Essa pessoa é ansiosa, tem ansiedade, faz tratamento para ansiedade. Depressão, essa pessoa já teve diagnóstico de depressão, faz tratamento, como é que está atualmente? E transtornos alimentares, né? Então, já teve algum diagnóstico de compulsão, de bulimia, enfim, fez tratamento, como que é a alimentação dela? Ela acha que ela tem compulsão? Por isso que eu preciso entender de compulsão. E aí eu falei de estudar, né? O que é uma compulsão alimentar? Eu comer um chocolate depois do almoço não é compulsão alimentar, né? Então eu preciso entender isso para perguntar para ela, né? Como que é a alimentação dela, para ela me falar um dia alimentar dela, para mim poder fazer essa avaliação. E eu sempre indico você avaliar esses 3 itens, né? Então, ansiedade, depressão e transtornos alimentares, principalmente a compulsão, mais o que essa pessoa te traz no histórico dela. Então, se ela te falou, nossa, eu já tive diagnóstico de bipolar, aí você também vai dar uma investigada. Como é que tá atualmente? Toma remédio, não toma? O psiquiatra vai te avaliar também? Ah, vai, né? Tá tudo bem, faz tempo que eu não tenho uma ciclagem, né? Que a gente chama. E aí, tudo bem, tá? A gente vai pôr tudo isso no laudo, mas eu preciso investigar, tá? E a última etapa é fazer a devolutiva e a entrega desse laudo para esta pessoa, né? Entregar este documento. Então, detalhando um pouco, né? A etapa história a gente faz com anamnese e com observação, né? A anamnese eu não gosto, eu tenho um modelinho, tá? Mas eu não gosto de ir perguntando entrevista, né? Pergunta-resposta. Eu falo para a pessoa me contar, né? Sobre história de saúde mental, a rotina dela, a obesidade, a família, enfim. E aí vou perguntando o que ela não vai falando para completar. Testes de personalidade, tá? Você pode usar qualquer teste. Eu gosto destes, né? Do
Na verdade, hoje eu uso o NeoFi, que é o segundo. Por que que eu uso ele, né? Porque ele é simples de aplicação, se aplica online e corrige online. Então, assim, ele facilita muito. A gente manda um link para a pessoa faz e a gente já vê o relatório. O relatório dele é muito bom. São cinco pontos, né? Que é principais. Então, fala de tolerância à frustração, fala de administrar as emoções, de organização, pontos que são relevantes para a cirurgia, né? O BFP também é o mesmo raciocínio, mas ele é mais amplo, né? Ele tem 126 questões, se eu não me engano, e o NeoFi tem só 40, então eu prefiro o NeoFi, sabe? O NeoPi, que é o de cima, é a versão ampla do NeoFi, é o mesmo teste, só que um é uma versão, acho que tem mais de 200 perguntas, e o outro é uma versão reduzida. Todos eles são aprovados pelo conselho, tá? Então a gente pode utilizar, e são testes psicológicos mesmo. E eu ponho o palográfico e de repente a pessoa fala assim, nossa, mas eu aplico palográfico, não posso usar? Pode, né? Por isso que eu falo do teste. Não é o que teste eu aplico, é o que informação eu quero tirar dali. Eu já vi profissional aplicando, por exemplo, teste de memória para bariátrica. Para quê? Né? Se a pessoa tiver um déficit cognitivo muito grande, você vai perceber na entrevista, na anamnese, ela não vai conseguir te contar as histórias. E aí você vai por um outro lado de investigação, porque inclusive é contraindicado que essa pessoa faça a cirurgia, né? Porque se ela está confusa, ela não pode nem fazer a cirurgia. Mas de protocolo, gente, a gente não vai avaliar a função cognitiva, a memória, atenção, não precisa, né? A gente tem que pegar ali dados que a gente consiga bater ali com a cirurgia bariátrica, o que importa aquilo para a cirurgia, né? E aí, nesses testes, a gente consegue. É obrigatório usar teste? Não, não é, né? Na nossa legislação, o psicólogo ele vai usar estratégias, ferramentas, técnicas, né? Para pegar o dado ali que ele precisa. Então, não é obrigatório usar o teste. Eu consigo pegar esses dados só com entrevista? Consegue, mas não num atendimento só, né? Mas consegue. A pessoa ali te contando a vida dela, você consegue. Claro, quanto mais prática, mais você consegue fazer isso, né? Saber se ela é organizada, se ela tem boa tolerância à frustração, enfim, tá? A família ou suporte social, eu indico fazer entrevista com o familiar. Existem testes também, só que os testes, como o IPSF, ele é para a pessoa responder o que ela acha do suporte da família dela. Então, você vai ter a visão do paciente, né? O ideal é conversar com o familiar. As hipóteses, né? A gente vai avaliar aí ansiedade, depressão, transtornos alimentares e mais o que ele te traz de histórico e também alcoolismo e uso de drogas, tá? Para ansiedade e para depressão, a gente tem as escalas Beck, que é o BHS, não, tá até ali, ó, BDI-2 e BAI. De ansiedade só tem essa autorizada pelo nosso conselho, né? De teste, isso de teste, tá? Porque, na verdade, avaliação psicológica, se a gente for ver na resolução, a gente pode usar o material, né, as técnicas, instrumentos, e pode usar alguns materiais complementares. Então, eu posso usar uma escala que não é teste? Pode, para ser complementar. Você não pode basear a sua avaliação nessa escala, tá? Mas você pode usar uma... Existem escalas, né, também. Mas isso que eu estou falando aqui é teste psicológico. Para alcoolismo e uso de drogas, existe a escala AUDIT. Ela é muito usada em posto de saúde, né? Então, o CAPES, o USA, é AUDIT, AUDIT. É um questionário sobre álcool, né? Frequência, quantas vezes a pessoa tomou a última vez. E aí você vai perguntar, a pessoa vai responder e tem uma pontuação final ali, se é indicativo de que ele é usuário ou não de álcool, tá? E para compulsão alimentar, tem uma escala que é ECAP, que chama, mas ela é uma escala antiga, né? O ideal hoje é avaliar com entrevista mesmo, perguntando para a pessoa a rotina alimentar dela e você avaliando se você acredita que aquilo foi ou não um episódio de compulsão alimentar. Por isso que é importante você saber, né? Estudar sobre, tá?
Mas você pode usar os testes também. Você só não pode... Sempre você vai ter que perguntar para a pessoa sobre aquilo, né? Você não pode só aplicar o teste e concluir uma coisa. Que é isso, o nosso conselho diz que não pode, e não pode mesmo, né? Na prática a gente vê. E aí você entrega o laudo na última sessão, realiza as devolutivas ali dos testes, dos instrumentos, e entrega o laudo para ele, sempre direcionado para o cirurgião. Em quantas sessões a gente faz isso? Eu indico, tá? De 6 até 10. Vai depender do resultado que você está tendo ali nas avaliações. Então, se a pessoa ela tem algum transtorno, talvez você demore um pouco mais. Da sua habilidade também, né? Nossa, eu estou começando a fazer avaliação agora, então demore um pouco mais, faça em mais sessões, né? Se sinta mais seguro, depois você consegue fazer em menos, né? Então, vai variar um pouquinho. Na literatura, né, e no consenso, eles não sugerem número de sessões. Por quê? Porque quando a gente vai ler literatura no mundo, cada um fala uma coisa, né? Então, não há um consenso de quantas sessões devem ser. Mas há o consenso que não deve ser só uma, né? Nenhuma nem duas. Por quê? Porque, veja, olha o tanto de coisa que eu estou falando para vocês, né? Então, não dá para em 1, 2 sessões se avaliar isso. Então, média aí de 6 até 10, tá? E a avaliação a gente finaliza com a entrega do laudo, direcionado aí ao cirurgião, e arquiva no prontuário uma cópia desse laudo e os testes que a gente aplicou. Isso também é resolução do nosso conselho, tá? Só para reforçar aqui. Tudo isso que eu falei é pré-operatório, olha quanta coisa, né? O acompanhamento no pós-operatório é recomendado, a gente vai falar isso para o paciente antes dele operar, tá? Eu indico que você... Como que eu faço, tá? Eu falo para o paciente, você já tem a data da cirurgia? Ah, ainda não. Aí eu falo, então eu vou te mandar mensagem e você me fala, ou você me fala assim que você tiver. Ah, tá bom. Aí o paciente, alguns mandam a data, né? Eu falo assim, nossa, ó, fui no médico hoje, já tenho a data, vai ser dia 15. Aí eu já anoto aqui. Alguns não, aí eu deixo anotadinho aqui, eu mando mensagem. Aí já tem a data, já tem tá. Sei a data da cirurgia, no dia seguinte eu mando uma mensagem para ele para saber se está tudo bem, se operou mesmo, se deu certo, se está ok, né, ali naquele momento. E aí eu marco o retorno para mais ou menos 15 dias, né? Para saber como ele está. Mas eu fico disponível, tá? Porque já teve paciente que na primeira semana eu já quis marcar porque estava desesperado ali, né? Então eu fico disponível. Mas eu procuro marcar esse retorno para 15 dias e ele ser quinzenal nos primeiros 3 meses. Esse paciente, tá? É o de acompanhamento, que é indicado que ele faça aí por pelo menos 2 anos, tá? Isso é o ideal, tá, gente? Porque a maioria vai embora antes, some da gente, né? E acompanhamento não é psicoterapia, tá? São coisas diferentes. No acompanhamento, a gente vai checar como é que tá a bariátrica, que dificuldades ele tá tendo, como que tá sendo, a ansiedade, como é que tá, compulsão. Ai, tô beliscando muito. Lá com 5 meses, né? Nossa, eu como o dia inteiro, tô beliscando muito. Aí já liga nosso alerta. Pera lá, vamos lá. Foi na nutricionista, o que ela te falou? Ajustou a alimentação? Ah, ela ajustou, mas eu não tô conseguindo fazer. Aí a gente vai trabalhar também isso, né? Se o paciente ele já faz psicoterapia com um terapeuta, ele já, porque isso pode acontecer também, né? A pessoa ela não entende bariátrica, ela faz a avaliação com você, a preparação e volta para o terapeuta dela, sem problemas, tá? Ou você mesmo é o terapeuta, isso também pode acontecer. Se a pessoa já faz psicoterapia, ela pode fazer esse acompanhamento junto, tá? Não precisa fazer 2 coisas. Então, já aconteceu de só avaliar, a pessoa ter um terapeuta, né? Ela voltar para o terapeuta e ir tratando as dificuldades ali do pós, né? Junto com o terapeuta. E tudo bem, não tem problema, tá? E o acompanhamento, ele pode se tornar uma psicoterapia semanal a qualquer momento, né? Vamos supor que aquele paciente está com muita dificuldade, entra questões sociais, né? Tá entrando outras questões, aí ele resgata uma coisa da história da vida dele, da mãe e tal, que você fala, nossa, isso daí era terapia, não tem nada a ver com a comida, né? Pode virar psicoterapia? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, uma coisa pode virar outra. Mas é importante a gente, quando passa para o paciente, explicar o que é acompanhamento, né? Que é essas consultas de retorno, igual ele vai fazer com os outros profissionais, ele vai fazer com a psicologia também. O transoperatório, ele é o quê? É o suporte que a gente dá com o paciente no hospital. Ele não acontece muito, tá? Eu trouxe só para vocês conhecerem. Por quê? Como que acontece hoje?
Se o hospital tem um psicólogo, quem faz isso é o psicólogo do próprio hospital, tá? E algumas equipes fazem isso. Tem psicólogos na equipe que fazem esse papel. Vão lá no hospital ver se está tudo bem, no pós-operatório imediato, né? E depois faz o acompanhamento do pós. Eu não se já teve caso de eu ir no hospital, mas eu mando a mensagem, né, para acompanhar se está tudo bem, né? Não costumo ir ao hospital. Mas isso existe, tá? Eu trouxe para vocês verem que existe. E o acompanhamento do pós é nessa peridiosidade que eu falei para vocês, né? A gente vai dar suporte às questões emocionais que surgem, né? Então, pode acontecer várias coisas, gente, da pessoa falar: nossa, eu sabia tudo que ia acontecer, mas agora que eu estou vivendo é muito difícil, né? E aí ela ficar extremamente ansiosa com isso, e aí te procurar. Então, a gente vai trabalhar essas questões emocionais, tá? Ai, nossa, minha família fez o churrasco aqui, né? Tô me sentindo, tô muito bravo. Aí a gente vai trabalhar isso com ele e às vezes até com a família, tá? Porque tem família muito inadequada também, né? A gente vai ajudar ali, né? Facilitar a adesão ao tratamento, acompanhar essas transformações, auxiliar na busca de novos caminhos. Por exemplo, uma coisa que eu falo que é boba, né? A questão da água. Ai, não estou conseguindo beber a água que eu deveria. Vamos pensar em estratégias, né? O que você acha que você pode fazer para você lembrar de beber a água? Né? E aí a gente pode pôr alarme no celular, espalhar copos, garrafas pela casa, né? A gente vai pensar ali estratégias com essa pessoa que ajudem na adesão ao tratamento, tá? Então, isso acontece bastante, principalmente no começo, né? Conforme vai passando o tempo, vai mudando, né? Depois a pessoa não enxerga o emagrecimento, aí tem as questões da imagem corporal, tem medo de não atingir a meta, né? Ah, o médico me deu uma meta, falta 2 quilos, eu não atinjo essa meta, mas ela já perdeu 30, ela não consegue olhar para os 30 que ela perdeu, ela olha só para os 2 que faltam, né? Então a gente vai trabalhar isso também. Ela volta, né? A questão social, né? Então ela volta a sair. Mulher, por exemplo, começa a se sentir bonita, se arrumar, às vezes isso traz problema no casamento, né? Às vezes isso desperta nela um interesse externo, né? Isso aí vai trazendo um monte de coisa, gente, e a gente vai trabalhando essas questões emocionais. Nós trabalhamos isso nos retornos, né? Mas, que nem eu falei, dependendo da questão, a gente indica que vire uma psicoterapia, tá? Então, a gente vai trabalhando essas questões que surgem e isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Porque tem pessoas que passam super bem pelo processo, que não conseguem se adaptar coisas, né? E não precisam de maiores ali ajudas. A gente vai checando e tá tudo bem, sabe? Agora tem pessoas que não, que é difícil, né? Que é muita mudança. Então a gente vai acompanhando e vai ajudando ela isso no acompanhamento, tá? Ai, acabei, falei bastante coisa, né? E eu vou tirar aqui da tela para ver vocês. Cadê? Ai, meu Deus, como é que faz? Queria ver de vocês, ouvir perguntas, dúvidas, e etc. Aqui. Quiserem pôr no chat. Eu dei uma corridinha no final, porque eu olhei a hora. É quase 18. Tá quase na hora, né? Eu dei uma corridinha. Foi maravilhoso, suas explicações são ótimas. Vocês já conheciam um pouco de cirurgia? Alguém já tinha estudado? Foi tudo novidade? Me conta um pouquinho, se alguém quiser falar. Quando a pessoa faz, né? Quando a pessoa faz a cirurgia e não segue as indicações, é o paciente mais difícil, na verdade, né? Eu vou dar um exemplo, né? Esses dias eu atendi uma pessoa, ela me procurou só depois que ela operou, tá? Eu não fiz preparação, avaliação, ela não fez também com ninguém. 20 dias de cirurgia, ela já estava, ela não fazia as refeições que precisava, né? Ah, voltei a trabalhar, no meu trabalho, o refeitório é longe, não tem como eu comer.
e jantando bolacha, né? Então, isso é totalmente fora do protocolo, totalmente, né? Então, como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar investigando o porquê que ela está fazendo isso, se são questões emocionais, né? Se são características de personalidade, né? A gente vai fazer ali um levantamento. Quando a gente acompanha o paciente desde antes, a gente já conhece as dificuldades dele, acaba sendo um pouco mais fácil, entre aspas, porque a gente já sabe direcionar. Quando a gente começa a atender o paciente, ele já operou, aí fica mais difícil, porque a gente tem que conhecer a pessoa, né? Mas a gente vai fazer o quê? Vai levantar as causas, o porquê que ela não está aderindo ao tratamento. É falta de informação, né? É questão emocional? É ansiedade muito elevada? Ela está fazendo acompanhamento também psiquiátrico? Não está? É organizar a rotina? Né? Vamos ajudar ela dentro disso que precisar, né? Pode ser que mesmo assim ela não faça adesão ao tratamento? Pode ser, mas aí ela também abandona o psicólogo e a gente fica sem saber depois o que aconteceu com a pessoa, né? Mas tem muitas pessoas que quando a gente traz ali as ideias, levanta as coisas, fala, nossa, é verdade, vou tentar isso. Aí ela tenta e aí dá certo e aí a gente consegue, tá? Meu sogro fez, ele fez todo esse acompanhamento, é fundamental, tudo novidade. É, isso mesmo, a Eliana está falando, né? Já me procuraram para ter um laudo e o manejo foi mostrar que é um processo e não é só um documento. É isso mesmo que a gente tem que fazer, né? É um processo, não é só um documento. Para a pessoa, até é, né? Mas nosso papel justamente é explicar que não é, né? Então, às vezes me perguntam, mas e se o paciente quiser o laudo em uma consulta? Eu falo, não, eu não dou, quem determina quantas consultas são é o profissional, não é o paciente. Né? Então, mas ele vai conseguir com outro, mas aí a consciência é do outro profissional, não é a minha, né? Eu vou fazer o que é certo, né? E aí a gente precisa fazer isso, explicar para ele que é um processo, não é só um documento, né? E o reganho hoje, a maioria dos pacientes com reganho é porque não olharam para as questões emocionais, não conseguiram mudar aí hábitos e rotina, né? Então, isso pesa muito. E aí vem essa frustração de voltar a engordar. Eu sempre falo, né? Quem faz bariátrica não faz para dar errado, faz para dar certo. Só que muitas vezes a pessoa não tem noção da amplitude desse processo, de tudo que ela vai precisar fazer, de todos os nãos que ela vai precisar falar ao longo da vida, né? Porque precisa, por exemplo, priorizar proteína, precisa fazer atividade física. Não é uma mágica, né? Então, e às vezes ela tem, né? Eu falo, por exemplo, né? Eu não fiz bariátrica, tem gente que fala, eu não fiz bariátrica para me restringir, fiz para ter vida normal. Aí eu questiono a pessoa, né? O que é vida normal para você? É fazer o que eu fazia antes. Eu falei, então já está errado, né? Porque se você faz a cirurgia para fazer exatamente o que você fazia antes, é melhor não fazer a cirurgia, porque precisa mudar. Se não muda, você vai voltar para o mesmo lugar, né? Vocês já ouviram aquela frase, né? Você quer chegar num lugar diferente, você tem que fazer coisas diferentes, né? Se você fizer a mesma coisa, você vai chegar no mesmo lugar. Então, tem gente que acredita que é assim, que vai reduzir o estômago e vai fazer as mesmas coisas e vai ficar tudo bem. E não é, né? Então, a gente tem que desconstruir tudo isso, sabe? Se não fizer do jeito certo, não adianta, exatamente. Eu sou suspeita que eu sou apaixonada, né, de trabalhar com isso. Acho que dá para ver, né, pelos minhas falas. Mas é bastante coisa, gente, é bastante trabalho. O psicólogo tem que estudar muito, então não basta só, que teste aplica. Não é isso, sabe? Para você ajudar de verdade a pessoa, né? Senão. Mais alguma pergunta? Queria agradecer a todo mundo, o convite também. Obrigada, viu, Melissa? Eu acho que a Maiara colocou alguma coisinha ali ainda. E a frustração de voltar a Eu engordar, se não falei, fiz. Ah, tá. falei agora há pouquinho. Tá bom. Sou grata, que bom. A gente agradece em nome do Instituto, viu, Melissa? Muito Eu obrigada. que agradeço vocês. Qualquer coisa, me chamem aí nas redes sociais que eu pergunto se ficou alguma dúvida, se ficar depois. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Abraços. Um Tchau. abraço, tchau, tchau.